Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho aí hoje sobre a questão das drogas, né? A primeira coisa que eu queria dizer, né, abrindo esse episódio, é que esse episódio é um episódio massivo, né? Porque nem eu sei de cor, né? Tudo que essas drogas podem causar, né, no organismo da pessoa, né? E, portanto, né, eu meio que trouxe uma cola aqui que eu vou basicamente ler aquilo que as drogas mais comuns, né, mais frequentes podem produzir, né? E esse material foi extraído, né, da literatura médica, portanto, eu diria que há alguma confiabilidade, né, nesse material. A primeira droga que eu queria falar sobre, né, é a droga que é de largo mais comum, utilizada por ser uma droga legal, né, que é o álcool, né. E eu diria, né, que o uso prolongado do álcool, né, pode ocasionar doenças graves, né, como a cirrose no fígado, né, e até mesmo a atrofia cerebral, né, a atrofia é a diminuição, né, do cérebro. E o uso excessivo pode provocar náuseas, vômitos, tremores, suor, dor de cabeça, tontura, liberação da agressividade, diminuição da atenção, da capacidade de concentração, dos reflexos e também aumenta o risco, né, da pessoa se envolver em acidentes. Por exemplo, uma pessoa que dirige, né, sob efeito do álcool pode aumentar, né, o risco dela se acidentar. Né? O segundo tipo de droga, né, seriam justamente os alucinógenos, né, que são substâncias, né, extraídas de plantas, né, ou produzidas, né, em laboratório, que meio que provocam alucinações na pessoa, né. E a destaque, né, para algumas como o LSD, que alguns médicos, né, defendem o uso terapêutico, né, do LSD. Você tem o PCP, que é uma outra droga, né, alucinógeno. Você tem a psilocibina, que é uma droga extraída de cogumelos, né? E você tem a mesclanina, que é extraída de cactos, né? E esses alucinógenos, eles produzem, né, um efeito semelhante aos efeitos da maconha, né? Mas mais intensos, né? É comum alucinações, delírios, percepção deformada de sons, imagens e de tato, né? E podem ocorrer, né, o que eles chamam, os médicos chamam de bad trip, né, as má viagens, né, em que, ao contrário das coisas possivelmente boas, né, que uma pessoa pode sentir, a pessoa basicamente se sente mal por essa bad trip, né, que dá ansiedade, dá pânico e também pode causar delírios, né, à pessoa também. Uma outra droga, né, que é muito em voga, né, a questão das anfetaminas, que é muito usado aí também para a questão da diminuição, né, do apetite. E as anfetaminas, em geral, elas podem, né, causar a insônia, ansiedade, aumentar a agressividade. E em doses mais altas, né, elas podem aparentar, né, fazer com que a pessoa aparente ter distúrbios psicológicos graves, né? Até mesmo como a paranoia, né, a sensação de estar sendo perseguido e a questão das alucinações também, né? E em alguns casos, né, o uso de anfetaminas evolui para complicações cardíacas, né, e circulatórias. Então, a pessoa pode, por exemplo, ter um derrame cerebral ou um infarto do miocárdio, né? O miocárdio é o músculo do coração, né? Além disso, a pessoa pode ter ainda convulsões e pode chegar ao coma, né? E o uso prolongado, né, dessas anfetaminas, elas podem levar, né, à destruição irreversível, né, do tecido cerebral dela, né? Uma, uma outra droga, né, seria a questão do cigarro, né? É uma droga também muito difundida por ser legal, mas que tem muitos efeitos negativos, né, na vida da pessoa. E a nicotina, né, que é basicamente o princípio ativo, né, do cigarro, é uma droga que vem da folha do fumo, né? E ela supostamente, né, reduz o apetite e pode levar, né, a estados crônicos, né, de anemia. A pessoa fica anêmica, né? E o uso prolongado também causa problemas circulatórios, cardíacos e principalmente pulmonares, né? Porque o pulmão, né, da pessoa vai ficando empretecendo e sendo um depósito, né, de partículas, né, de carbono, né? E isso dá uma série de problemas respiratórios, né, com o uso no longo prazo e pode dar também alergias e uma série de problemas, né, pulmonares ou respiratórios, né?
E o hábito de fumar, né, está frequentemente associado também ao câncer de pulmão, ao câncer de bexiga, o câncer de próstata e outros tipos de câncer, né? O uso do cigarro também durante a gestação, né, quando a mulher está grávida, basicamente aumenta, né, o risco do aborto, também o parto prematuro, além de predispor, né, o próprio filho a se tornar uma pessoa viciada também no cigarro, né, porque ele está meio que fumando, né, por meio da mãe, né, o feto, né. E muitas mulheres que fumam, né, durante a gravidez têm também, em geral, filhos com peso abaixo do normal, né. Uma outra tipo, né, de droga são drogas derivadas uma parte para outra, né, que seria a cocaína e o crack, né. E essas substâncias, né, elas são derivadas da folha de coca, né, uma planta encontrada na América do Sul, né. E ela pode causar, né, taquicardia, que é a aceleração dos batimentos cardíacos. Ela pode causar febre, pode causar pupilas dilatadas, suor excessivo. A questão também de aumentar, né, a pressão sanguínea. E pode também aparecer, né, na pessoa insônia, ansiedade, paranoia, sensação de medo e também pânico, né? E pode aumentar, né, a irritabilidade da pessoa e fazer com que a pessoa fique mais agressiva, né? E em alguns casos, né, podem aparecer, né, complicações cardíacas, circulatórias, né, referente à circulação do sangue, né, no corpo, e também cerebrais, né, como o derrame cerebral e também a questão do infarto do miocárdio, né? E o uso prolongado também pode levar à questão da destruição do tecido cerebral, né? E você tem agora também, né, a questão do êxtase, né? O êxtase é como é conhecido popularmente o MDMA, né? Que significa, né, metileno dióxido metanfetamina, né? E é uma substância sintética, né, do tipo é uma anfetamina específica, né, que causa basicamente alucinações, né, percepções distorcidas de som e imagens. O pessoal usa isso muito, né, nas baladas, né, e há um aumento, né, da temperatura, a pessoa pode se desidratar e em alguns casos, né, ela pode levar à morte pela exaustão, né. É uma pessoa que fica várias horas numa rave, por exemplo, consumindo esse tipo de produto, né, isso pode levar à exaustão, né, e à morte. E com o uso repetido, né, desse êxtase, tendem a desaparecer, né, as sensações agradáveis e essas sensações, né, que é apenas no começo, né, do processo, elas começam a ser substituídas por ansiedade, medo, pânico e também delírios, né? E uma outra droga seria justamente muito comum, né, a maconha. A maconha ela tem como princípio ativo basicamente o THC, né, que é o tetrahidrocannabinol, né? E ela vem de uma planta chamada cannabis sativa e geralmente ela provoca, né, problemas com a percepção do tempo e do espaço, a questão da pessoa falar em demasia, né, e também a questão da fome intensa, né, que é o que é popularmente conhecido como larica, né. E a pessoa pode ter a atenção prejudicada e a pessoa pode ter prejuízo, né, na memória para fatos recentes. Algumas pessoas podem ter alucinações, sobretudo visuais, né? E também pode ocorrer a diminuição dos reflexos e aumentando, né, o risco de acidentes, né? Em altas doses, né, pode haver ansiedade intensa, pânico, quadros psicológicos graves, né, como paranoia. E, de certa forma, né, o uso contínuo e prolongado pode também levar a uma síndrome amotivacional, né? A pessoa não tem ânimo para fazer qualquer coisa, né? É uma pessoa que fica lá só querendo ficar chapado o dia inteiro e não tem tesão, né, para fazer mais nada, né? Então, você tem, né, a última categoria dessas drogas bastante comuns, né, que são os narcóticos, né? Os narcóticos, eles são considerados, né, o que é considerado narcótico são ópio e seus derivados, né, como, por exemplo, a heroína, né? Aqui no Brasil é menos comum o vício em heroína, né, mas em outros países existe essa possibilidade, né, que basicamente são drogas extraídas da papoula, né, ou então produzidas sinteticamente em laboratório, né?
E basicamente essa droga, né, ela meio que provoca a sonolência, né, o estado de torpor, o alívio da dor e é sedativo, né, e a pessoa sente leveza e prazer, né. As pupilas da pessoa se tornam contraídas e a pessoa tem queda, né, na pressão arterial e diminui, né, a respiração, a frequência respiratória, né, a pessoa passa a respirar mais devagar. Também o coração passa a bater mais devagar e, inclusive, em overdose, né, pode até levar à morte, né, pela diminuição dos batimentos do coração a ponto da morte, né. E na abstinência, né, a pessoa, quando interrompe, né, o uso desse narcótico, ocorre vários problemas, né, bocejos, lacrimezamento, coriza, suor, dores de todos os tipos, musculares e abdominais, também febre, né, pupilas dilatadas e a pressão arterial alta, né. Então, né, o que basicamente eu gostaria de trazer, né, através desse episódio, é basicamente para dizer, né, abrir os olhos das pessoas que muitas vezes a mera curiosidade, né, em muitos casos, arruinou a vida de várias pessoas, né. Eu já tive um amigo que queria fazer um experimento e começou a fumar crack e basicamente pela curiosidade, né, por querer fazer um experimento, ele basicamente fumou, né, um apartamento de crack, né. E foi triste o caso dele, tá? Hoje parece que ele está melhor, né? Mas parece que está bem. Mas certamente que ele poderia viver sem essa, né? De fumar um apartamento, o valor de um apartamento de crack, né? Então era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Não usem drogas, porque eu acho que basicamente isso pode fazer, né? Pode ter um impacto na vida da pessoa negativa, né? Quando se trata do álcool, né? Se não for possível, né, se abster, né, pelo menos que a pessoa não exagere, né. Então, eu iria finalizar, né, com a nossa clássica recomendação na arte, né, mas eu não consegui achar nenhum filme exemplarista, né, a respeito disso. E se você conhece algum, comenta aí embaixo, vai. E era isso que eu tinha para dizer hoje. Se você curtiu, dê o seu curtir, que ajuda a gente pra caramba. Se você quiser comentar alguma coisa aí embaixo, comenta. E se quiser ajudar a gente, compartilha, que ajuda bastante, viu? Então, um grande abraço. Tchau, tchau.